Hoje nós vamos falar a respeito da gente ser fervoroso em servir ao Senhor. Eu acredito que é um tema relevante por ser também em um começo de ano. Compartilhamos que se eu quero viver um tempo novo na minha vida, eu não posso, irmãos, também agir da mesma forma ou da mesma maneira que eu agi em 2025. Atitudes novas geram novos resultados. E o que acontece? É uma grande realidade, com o passar dos anos, o cristão, ele diminui a sua intensidade na adoração, na leitura da palavra, no seu comprometimento com a comunidade onde ele faz parte. Só que Deus é tão maravilhoso que sempre nos traz a memória. E quando de repente nós estamos saindo daquilo que Deus tem para nós, Deus sempre nos traz de volta. Sim, se a gente permite isso acontecer. Então, quando o Espírito Santo me levou a essa mensagem, eu me alegrei muito. Por quê? Porque é um desejo também pessoal meu, que todos nós, juntos, esse ano de 2026, nós venhamos servir o Senhor com fervor, com amor, deixando as amarras de lado, deixando também as decepções de lado. Esses dias eu estava na casa do seu Silvio, filando um cafezinho, e ele falou assim para mim, que ele viu um testemunho de um pastor, que por muitos anos, em um ministério, a vida dele ficou travada, a vida de todo mundo andava, menos a dele. E depois, o Espírito Santo, com certeza, por muitas vezes tentou mostrar para ele, mas ele não conseguiu entender, ele não abriu o coração para aquilo que Deus realmente queria dele. Só que chegou um momento que, irmãos, o Senhor vence, amém? O Senhor vence. Dizem por aí que Deus tem uma chave especial para dar uma apertada em alguns de nós, para dar um torque especial. E o que acontece? Ele conseguiu ver que o motivo da vida dele ficar estagnada era as murmurações que repetidas vezes ele fazia. E olha que interessante, preste atenção nisso. De onde procede a murmuração? Senão da insatisfação. Olha que interessante. A murmuração, ela procede da onde? Da insatisfação. Pessoas que vivem insatisfeitas dentro de uma comunidade de fé, revela uma falta de renúncia por querer tudo à sua maneira. Irmãos, isso é uma realidade. Isso é um erro nosso. Todos nós temos esse erro de tudo querer a nossa maneira, não é assim? Às vezes nós temos DR dentro da nossa casa, brigas no casamento porque a gente quer a nossa maneira. Às vezes a gente fere amigos porque a gente quer a nossa maneira. Irmãos, e o que a gente aprende com Jesus? Que a gente tem que abrir o quê? Abrir mão, irmãos. Olha que interessante. Quando Jesus, ele veio
para nos trazer o Evangelho, a salvação, a pregação. Arrependei-vos, porque foi a primeira mensagem de Jesus, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, o tempo do ministério do nosso Senhor Jesus, ele teve muitos embates. Não é verdade? E quem estava certo? Jesus ou o povo? E quem é que morreu? Quem estava certo. Sabe, irmãos, o que isso nos ensina? Que inteligente é às vezes você olhar, fazer a leitura da situação e saber que você está certo, e você abrir mão. Deixa para lá. Porque aí você está procedendo semelhante a Jesus. Então, esse é um ano que nós temos que servir o Senhor com fervor, irmãos. Com desejo, com amor. Não que os outros não tenham que ser assim, mas a gente pode tirar lição de outros anos que nós, de repente, falhamos nessa parte. E servir a Deus com fervor é você ter o prazer de você estar aqui, de você vir à igreja, de você se alegrar com os seus irmãos em Cristo, de você ter essa consciência. O Evangelho chegou a mim, o Evangelho chegou à minha pessoa, a salvação bateu na porta da minha casa, e a gente precisa ser grato por isso. Eu acredito, irmãos, que não existe uma comunidade perfeita. Existe? Existe uma comunidade perfeita? Só aquela que vai morar no céu. Mas aqui, irmãos, nessa terra não tem. Não tem. Não existe. E eu sempre compartilhei com os irmãos aqui que nem tudo vai ser do seu jeito. Eu aprendi, irmãos, por mais que Deus me deu o privilégio de começar esse trabalho há 7 anos atrás, eu entendi que nem tudo vai ser da forma que eu gostaria que fosse, e nem a igreja vai ser da forma que eu gostaria que fosse, e nem os irmãos vão pregar da forma que eu gostaria que fosse. Então eu cheguei, irmãos, a uma conclusão que eu só preciso ser fiel naquilo que Deus tem para mim e permitir que o Espírito Santo conduza. Permite que o Espírito Santo conduza, permitir que o Espírito Santo conduza, e que eu possa me alegrar e agradecer a Deus e dizer que Deus é bom em todos os momentos. Que você possa dizer que Deus é bom em todos os momentos. Nos momentos de frustração, nos momentos que você tiver que lidar com um não, nos momentos que você tiver passando uma tribulação, levante os seus olhos aos céus e diga que Deus é bom, que Ele é maravilhoso. Amém? Quem compreendeu, faz assim, ó. Vamos meditar então aqui na palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, ó. Olha que lindo esse texto, irmãos. O amor seja sem... Romanos 12, não foi? 12:9. Isso. Vocês também... vocês têm que estar atentos na palavra. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao quê? Ao bem. Irmãos, olha a orientação. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto
aqui tem uma chave. Eu já falei a respeito disso, eu vou falar de novo. Aqui tem uma chave que muda vidas. Quanto à honra, deem sempre preferência ao quê? Aos outros. Ao invés de a gente procurar nossa própria honra, a Bíblia diz: não procure a sua própria honra, procure sempre honrar os outros. Ah, pastor, mas é difícil. Então a gente tem que lutar para mudar. A gente precisa lutar para mudar. Porque enquanto a gente querer debater que nós estamos certos e que tem que ser da forma que nós queremos, irmãos, nós só vamos perder. Ao invés da gente ganhar, nós vamos perder. Porque a matemática do Senhor é diferente da matemática dos homens. O que foi que o Senhor falou ao profeta Samuel, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi a rei? Samuel estava ali meio confundido com os filhos de Jessé, porque todos praticamente aparentavam ser rei, ter aparência de rei. E o Senhor falou assim: Samuel, eu não vejo como os homens veem. Os homens veem o exterior, eu vejo o coração. Então nós entendemos que o procedimento do Senhor é diferente do nosso procedimento. Irmãos, eu sei que é difícil, mas e quando Jesus fala que se a gente for ferido em uma face, nós devemos também dar o quê? A outra. Irmãos, isso nos ensina o seguinte: não brigue, não lute para provar que você está certo. Porque você não faz justiça. Quem faz justiça é quem? Nós não fazemos justiça. Geralmente quando uma pessoa ela briga, ela quer brigar por algo, ela desgasta relacionamentos, ela desgasta. Um exemplo, vamos pegar aqui o trabalho, emprego. Cara, isso é muito incrível. Quando uma pessoa está desempregada, o que ela faz? Ela se prontifica, ela quer trabalhar. Ela chega no lugar que está oferecendo a vaga: não, pode contar comigo. Você tem disponibilidade? Não, eu tenho. Olha, se precisar fazer horário, não, eu faço. Irmãos, passa 3 meses na empresa. Cadê o meu horário? Eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. Essa empresa é assim, essa empresa é assado. Há 3 meses atrás estava lá chorando, quase mendigando uma oportunidade. Olha como as pessoas mudam tão rápido. Ontem eu parei o carro para abastecer num posto, e eu ouvi, irmãos, 2 frentistas, um falando com o outro, falando: fulano, cara, por que já não pede as contas, fica aí atrasando o nosso lado, ao invés de ajudar, fica atrapalhando. Eu falei assim: isso não é só aqui não, isso é em muitos lugares. Existe uma síndrome hoje que o pessoal não quer trabalhar mais não, rapaz. Só quer o quê? O dinheiro. Você vai olhar as redes sociais, empresários chorando, falando de funcionário, falta de comprometimento. Está difícil para empreender no país, está difícil abrir uma loja, porque as pessoas não são comprometidas. Quem também tem presenciado isso, irmãos? Agora, entenda uma coisa: aquele que estava desempregado, aí ele começa irmãos, isso é uma realidade, tá? Isso é uma aplicação para a nossa vida. Dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade de fé, entre amigos, irmãos, a gente vai ter que renunciar. Não tem jeito. Precisamos renunciar. É lógico que existe também uma tolerância. Por exemplo, você está trabalhando em um lugar que o lugar se tornou tóxico,
o lugar está afetando o seu psicológico. Irmãos, sai daquele lugar. Você está em uma comunidade que já não é mais saudável, e você está vendo coisas erradas, sai daquele lugar, vai para outro lugar. Quem está entendendo? Faz assim. É lógico que existe uma vamos colocar assim, um equilíbrio aí, né? Nessa situação. Mas voltando aqui ao texto, quanto ao zelo, continuando, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Eu pergunto, irmãos, como que procediam os heróis na fé? Como que procediam os profetas, apóstolos, os servos, a igreja primitiva? Como que era o procedimento deles, correspondente em servir a Deus? Era intenso. A Bíblia diz que homens tiravam da fraqueza força. Olha o procedimento, irmãos, de alguns heróis, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não se importaram com a cólera do rei. Olha o procedimento de Daniel, de José, de tantos homens e mulheres, da rainha Esther. Irmãos, sabe qual que é um dos maiores pecados que nós também carregamos? É porque hoje nós temos referência e às vezes fazemos pouco caso. Aqueles heróis, eles não tinham referência, ou alguns não tinham referência. E hoje nós temos referência. Quando a gente olha para a palavra, a gente aprende que alguns tomaram atitudes erradas e se encontraram em situações desfavoráveis. Outros pegaram e serviram a Deus com fervor, e Deus honrou a cada um deles. Então nós precisamos, irmãos, nesse ano de 2026, ser mais intenso na nossa vida espiritual. Levanta a sua mão e repita assim comigo: nesse ano eu preciso ser mais intenso na minha vida espiritual. Seja mais intenso. Seja mais intenso. Eu sei, irmãos, a gente está caminhando para uma época que a gente está dormindo pouco, trabalhando muito. Se a gente não tomar cuidado, o tempo que nós deveríamos ter com a família é roubado pelo trabalho. Sabe, tantas coisas para nos tirar. Nós temos dois pilares. O cristão tem dois pilares. Primeiramente, o seu relacionamento com Deus. Segundo, a sua família. E aonde Satanás investe? Tirar o nosso tempo, que era para a gente ter com Deus, e o nosso tempo que era para ter com a nossa família. Ele roubando esse tempo, o que vai sobrar de nós, irmãos? Nada, irmãos. Nada. Vamos adoecer psicologicamente. Vamos adoecer no corpo. Então, quando eu falo da gente ser intenso na nossa comunhão com Deus, é você entender que é necessário para a sua sobrevivência, para a nossa sobrevivência no Senhor. Então, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes no quê? Na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoe e não o quê? Amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros.
Em vez de serem orgulhosos, sejam o quê? Solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui vai cair, irmãos, quando o texto diz não sejam sábios aos seus próprios olhos, vai voltar ali na parte do murmúrio. Por quê? Porque a murmuração vem da insatisfação. Geralmente uma pessoa que está insatisfeita é porque ela está sendo sábia aos seus próprios olhos. Ela está certa e os outros estão o quê? Errados. Eu já presenciei tanto isso, irmãos. Tanto. E eu fui uma pessoa assim, que não abria mão daquilo que eu achava que era certo, de um procedimento que eu acreditava que... Aí até que o Espírito Santo falou assim, ó, você é você, os outros são os outros. Como diz o mineiro, uma coisa é uma coisa. Quem é mineiro aqui? Ninguém? A mineirinha ali. Então quer dizer o quê? Não generalize. Às vezes o que Deus quer tratar com você, não quer tratar com o irmão que está do lado. Uma das maiores frustrações, irmãos, que eu já passei no ministério, estou contando, é até um pequeno testemunho, é que eu queria que as pessoas, elas procedessem da forma que eu procedia. Eu queria ver nas pessoas um pouco do Jefferson, e não, cada um tem a sua autenticidade. Cada um de nós somos únicos. Fala, eu sou único. Então, até há um tempo atrás eu estava orientando o irmão para ele parar de reclamar dos outros irmãos. Aí eu falei assim, ó, você está reclamando, sabe por quê? Porque você quer que as pessoas sejam, ou elas façam a mesma coisa que você faz, e não é assim. Não é assim. Não quer dizer que nós não tenhamos Você precisa ser compromissado com a sua igreja, com o seu lugar, ser compromissado com a sua família, com seus filhos, com o seu trabalho. Mas porque você carrega o perfume de Cristo. Nós carregamos o perfume de Cristo. Então eu acredito, irmãos, que se a gente seguir essa orientação aqui, esse ano vai ser espetacular. Glória a Deus. Irmãos, eu estou com uma expectativa tão grande com esse ano, mas eu também ao mesmo tempo eu falo assim, cara, eu preciso estar conectado com o Senhor, eu não posso vacilar, eu preciso entender o que Deus está fazendo, não posso ficar de fora. A palavra de Deus continua dizendo, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Cadê os encrenqueiros de plantão? Não fica dando risada, olhando para um para o outro não, cadê os encrenqueiros? Né? Orar a Deus, fala assim, Espírito Santo, pega um chicote de fogo, mas dá no lombo até aprender, né? A Bíblia diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos as pessoas, os irmãos. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Não deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lo o quê? Se tiver sede, porque fazendo isso você amontoará
brasas vivas sobre... Irmãos, glória a Deus. Eu quero ler mais uma referência para a gente participar da ceia e a gente fazer a nossa oração. Olha, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 10, por favor. É só um versículo, mas é poderoso. Mateus 10:16, por favor. Irmãos, esse mês a gente tem bastante aniversariante, né? Aquela arte, tem 3. Aquela arte, não está no computador não, né? Dos aniversariantes, né? Hoje tem o José. Olha lá o José, gente, aniversariante. Depois, quando eu terminar o culto, vai lá, e aí José, bom dia, paz meu irmão. Deus te abençoe nesse dia, nessa data. Ó, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar com vergonha. Quem mais? Seu Silvio vai fazer aniversário esse mês também? E quem? Pastor Cris, aí tem que fazer um churrasco, né? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Não é não, Gabriel? 3 irmãos desses daí, se não fizer um churrasco, tem que fazer um churrasco. Vai comemorar. Fazendo aniversário, irmãos. Quantos anos, José? Oh, já está chegando já na meio século. Já está chegando perto de meio século. E viu, Zé, como passou tudo tão rápido? Eu vi umas fotos do José, irmãos, vocês precisam ver. Uma hora a gente dá um jeito de pegar e passar aqui no telão. Contar o testemunho dele. O Zé tinha um bigodinho assim, ó. Cabelo cacheado, que nem o... Quem lembra do Alexandre Pires no começo de carreira? Igualzinho, gente. Capitão tinha um bigodão assim, ó. Sabe aqueles leôncios, sabe? Rapaz, quando a gente olha para as nossas fotos antigas, a gente viu que servir a Jesus fez bem para nós, né? A gente era feio e ficou o quê? Bonito. Não é verdade? Vocês encontraram aí, gente? Irmãos, olha a orientação de Jesus. Pega isso, irmãos, para esse ano de 2026. É lógico que essa orientação Jesus deu aos seus discípulos, mas, irmãos, ela serve para nós, os filhos. Isso aqui está ecoando há mais de 2000 anos. Eu sempre costumo dizer, porque tem gente que fala assim, não, porque aquela orientação que Jesus deu era apenas para os seus discípulos. Não, irmãos, a palavra de Deus é profética. É para a igreja. É para a igreja. Então ela ecoa, ela vai passando de dia a dia, ano a ano, século a século, e ela chegou até nós. Amém? A Bíblia diz assim, ó: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes. Ouça o que Jesus fala. Sejam prudentes, como o quê? As serpentes. Jesus não mandou a gente ser aquela pessoa que, eu sou cristão, então eu sou bobinho. Não, você não é bobinho, você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. Você precisa ser prudente. Sejam prudentes como as serpentes, mas ao mesmo tempo simples como as pombas. Irmãos, como ser prudente, semelhante a uma serpente, e simples como uma pomba? Como ser, irmãos? Às vezes você olha e fala assim, pastor,
É possível, é possível. Deus não nos mandou ser negligentes. Deus manda a gente ser fervoroso. Nós precisamos ser fervorosos, carregando dentro de nós não só a prudência, mas a resiliência, a perseverança, a fé, mas ao mesmo tempo de você também, não, eu prefiro abrir mão disso, não quero entrar nesse embate aqui, não, está tendo uma confusão aqui, então que a confusão fica ali, eu estou saindo fora. Seja simples no falar com as pessoas, no tratar com os seus irmãos. Amém? Esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, ele também está caminhando na mesma direção. Nós estamos na mesma direção. Que esse ano, irmãos, seja espetacular. Eu tenho dito que ele pode ser sobrenatural, se as nossas atitudes também falarem por nós. Amém? Fecha sua Bíblia, se coloca aí de pé, vamos participar da ceia do Senhor.